Queridos e queridas, quero saudar a todos com a graça preciosa de Jesus, nosso Salvador. A falar da alegria de rever Maiana e Davi, são dois filhos queridos de Aracaju, que vêm nos alegrar nesse dia. E meu amigo Samuel Cerqueira ali, entendeu o nosso convite, está conosco. Aos visitantes, a você que também acompanha pela internet este culto. Eu falei de manhã para quem aqui estava, vou repetir. Queremos agradecer ao presbítero Paulo Sérgio, nosso irmão, que recebeu como mandamento do Senhor, como ordem divina, cumprir como um ministério, usando as ferramentas que Deus lhe deu, favorecer a igreja, publicar e transmitir ao vivo pela internet os seus cultos. E domingo passado foram completados 4 anos de transmissão ao vivo dos nossos cultos. E hoje pela manhã, o sermão da manhã, então completou 400 sermões redondinhos. E sempre o Ricardo Angel ali conosco, na técnica, usando ali aquela câmera. Quero agradecer você também, viu, Ricardo? Que Deus abençoe sua vida, essa instrumentalidade que abençoa tanta gente. Só para vocês terem uma ideia, são 4 anos, 400 sermões que estão na internet, mais de 30 mil pessoas que assistiram, e estão todos eles disponibilizados no YouTube. Você pode clicar lá, ou TV Igreja, ou Reverendo Itamar Bezerra, Désio Schecker, Cláudio Mota, os pastores que sempre pregaram aqui. Aí você vai encontrar o vídeo, os vídeos, e os muitos vídeos relacionados, com os títulos anotados, de todas as mensagens, uma ferramenta preciosa. Alguém comentou comigo que, de fato, é muita exposição, mas é uma forma de nós espalharmos a mensagem sadia da palavra de Deus. As visualizações que estão anotadas foram, até 2012, 8.900 visualizações, e só em abril foram 1.184 visualizações. As pessoas que mais assistiram, está tudo lá, tudo que acontece está registrado ali. Então, Ieda Andrade, aqui de Salvador, Moisés Gamaliel, aqui de Salvador, Denise Leonardo Duran, de Cruz das Almas, Bahia, Silvéria Freitas, de Acaraú, Ceará, são as pessoas assim que mais acessaram, que mais assistem, que mais participam conosco desses cultos. Tem outras que aqui e acolá também participam. E cidades que assistem todos os domingos. Boninal, Bahia, nunca ouvi falar, mas eu sei que você está aí assistindo. Maceió, Alagoas, Penedo, São Paulo, capital, Santo André, São Paulo, Santos, Tanabi, São Paulo, Brasília, Distrito Federal, Aracaju, Sergipe, Camaragibe, Pernambuco, Porto, em Portugal, e Pedrinhas, em Sergipe. Isso aqui foi por minha conta, mas eu sei que assiste também lá. Nova York. Telefonou para o senhor, né, dos Estados Unidos. Que coisa chique demais, não? De modo que a nossa palavra de gratidão a Paulo Sérgio, que Deus abençoe sua vida e seu ministério. Abençoe também o Ricardo e todos que estão em volta desse trabalho, desse projeto. Queridos, eu quero repartir com você uma palavra bíblica que encanta minha alma e meu coração. Ainda mais nesta noite que temos como a alegria e privilégio juntos celebrarmos a Santa Ceia do Senhor.
para o homem natural, é só um rito. A pessoa que tem os olhos embaçados pela incredulidade, tudo o mais que aqui fizemos são ritos. Músicas cantadas, leituras feitas e um momento ritual de celebração de sacramentos. E nada mais. Coisas bonitas, interessantes, um sermão que foi pregado e nada mais do que isso. Mas aquele que está ligado ao trono, aquele que está ligado no Senhor, tudo isso tem outros significados. Não é música, é adoração e louvor. Não é uma leitura que é feita, é a palavra de Deus que está sendo lida e proclamada. Não é um discurso, é a pregação do Evangelho. E não é um rito, é a Eucaristia, é a Santa Ceia do Senhor, para nosso alimento, para nossa edificação, para crescimento, fortalecimento da nossa fé e da nossa alma. Não é pão que tiramos do uso comum apenas, é o corpo de Cristo. E não é um suco de uva que vamos tomar apenas. Nós nos lembramos do sangue do Cordeiro que nos regenerou. Portanto, a mensagem que eu vou trazer para vocês nesta noite passa por esses significados, e eu quero que você pegue a sua Bíblia, por favor, e abra no livro do Êxodo. Livro do Êxodo. Abra primeiramente no capítulo 12 do livro do Êxodo. Notem vocês que todo o capítulo 12 fala sobre a instituição da Páscoa. O que significa a Páscoa? Os elementos que a compõem, que a constituem. Os significados desses elementos. A Páscoa é a passagem, e ela significa o momento da saída de Israel do Egito. Ou ainda, o momento simbólico e emblemático da libertação de um terrível e longo cativeiro que durou 430 anos. Então, houve esse rito simbólico e emblemático chamado Páscoa. Então, é todo um capítulo, eu não vou ler porque não é esse o mote, o foco que vou empregar nesta noite. Mas eu quero ler apenas do verso 26 em diante, para a sua instrução. Capítulo 12, verso 26. Vejam só. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Só um minuto, olhem aqui na minha direção. Este rito foi o seguinte. Deus feriu finalmente o Egito com uma praga que os colocou, de fato, de joelhos, prostrados, boca no pó. Ele tocou nos primogênitos de toda a família dos egípcios. Naquela noite lancinante, uma nuvem, um anjo da morte passou pela terra do Egito, e em toda casa
onde havia um filho primogênito, este faleceu. Assim como também dos animais. E aí vem a coisa mais chique que encanta o meu coração, e eu sei que o seu também. Foi sacrificada naquela véspera, naquela noite, um cordeiro macho de 1 ano, perfeito, para simbolizar Jesus Cristo. O sangue daquele cordeiro depositado em uma bacia. E os israelitas tomavam daquele sangue e passavam nos umbrais das portas de suas casas. E naquela noite em que o anjo da morte passava pelo Egito, e por sobre as casas, onde estavam os filhos de Israel? Nas casas onde havia a marca do sangue, nenhum mal sucedia, louvado seja o Senhor, porque eles estavam guardados pelo sangue da aliança, o mesmo sangue que hoje aqui celebraremos, o sangue que está sobre a minha vida, o sangue que está sobre a sua vida, você que crê no Senhor Jesus. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, diz o Senhor. Isso é a Páscoa. E vem os elementos dessa Páscoa, e você vai encontrar nesse texto, não abra, eu vou só citar, houve a orientação de que eles tomassem pães sem fermento, pães asmos, para serem comidos à pressa, já vestidos, sandálias nos pés, cintos nos lombos, alforjes nos lugares, preparados para saírem para uma longa caminhada, e deveriam comer também ervas amargas, e um cordeiro assado, e tudo aquilo tinha um significado. O pão sem fermento, a pressa para sair, para abandonar aquela vida de escravidão e partir para uma terra de libertação. Pressa. Ervas amargas, para se lembrarem do amargor de um cativeiro que estava ficando para trás. Sandálias nos pés, prontidão para uma jornada árdua que durou 40 anos no deserto. Uma coisa linda que nunca podemos nos esquecer, porque essa história é a nossa história. Agora, abre a sua Bíblia. O capítulo 12 fala sobre isso. Do verso 37 em diante, você vai encontrar a narrativa da saída dos israelitas do Egito. É uma emoção muito grande. Foi um sofrimento muito intenso, todo aquele cativeiro, além da humilhação, do sacrifício, da opressão que eles sofreram, eles gemiam ante a opressão dos egípcios. Ainda mais, depois que Faraó mandou tirar as regalias e aumentou o trabalho deles, para tentar sustentá-los e se manter no poder da forma como ele vinha mantendo. Até que Deus livra o seu povo do cativeiro. Capítulo 13, a consagração dos primogênitos. E então sai Israel do Egito. Capítulo 13 fala sobre isso. Eu quero ler do verso 17 em diante, por favor, acompanhe a leitura que vou fazer. Êxodo 13, a partir do verso 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito.
Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os vossos ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. E endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Tendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Aprontou Faraó o seu carro, tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, dos capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, vede o livramento que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, esse verso 10 é de quebrar o coração de qualquer um. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar.
que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas se lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Aleluia. Amém. Nós vamos juntos participar da Santa Ceia do Senhor. Porque este é um momento para quem crê. Para quem crer em Deus, no seu poder e na sua palavra. E para quem crê que o Deus de Israel é o Deus da igreja hoje. E eu prego esta palavra crendo que o Deus de Moisés é o meu Deus. O Deus de Israel é o Deus da igreja. A sua mão não está encolhida, nem desaprendeu a fazer milagres e a operar grandes maravilhas. Eu creio que o Mar Vermelho se abriu e o povo passou em terra seca, como diz a palavra de Deus. Não creio na história de que foi um mar de juncos, ou que em determinada época do ano o mar ficava mais seco. Não é nada disso. Era um mar que veio encobrir todo o exército de Faraó, como diz a palavra de Deus. E aquele que pela palavra apenas proclamada disse: haja luz, e houve luz, e criou todo o universo pela sua palavra, sem que nada existisse, para ele nada é impossível. Ele pode mandar o mar se abrir, e o mar vai se abrir. E muito maior milagre do que o mar se abrir e ficar em 2 muros, e o povo passar em terra seca, é Deus converter o coração endurecido de um homem, e Ele faz. Portanto, esse é o momento para quem crê. Eu fico impressionado como os detalhes da palavra de Deus enriquecem a narrativa e o conceito dessa história. Eu não sei se você já tinha percebido esse detalhe do verso 10. Mas o anjo do Senhor é quem ia adiante de Israel em toda a caminhada. 19, verso 19. O anjo do Senhor é uma referência ao Senhor Jesus Cristo. É uma referência teológica da qual já vimos falando tanto tempo. Isso significa que, assim como Jesus estava diante de Israel naquela caminhada pelo deserto,
é o mesmo Jesus que continua hoje diante do seu povo. Segundo detalhe que quero destacar para vocês, notem que enquanto Israel estava escravo no Egito, gozava de alguns privilégios, mas era escravo. Quando começaram os rumores de uma libertação, começou a opressão, porque Faraó começou a tirar os privilégios. Mas eles perseveraram na esperança da libertação. E como nos diz a Escritura, quando Israel saiu do Egito para o deserto, para obedecer a palavra de Deus e para a sua libertação total, o Egito começou a perseguir Israel de volta. Com 600 carros, cavalos e cavalarianos. E é assim que o inimigo faz em muitas vidas. Hoje de manhã, aqui na porta da igreja, uma irmã querida que decidiu entregar a vida a Cristo Jesus e se viu tão feliz, tão realizada de ter sido encontrada pela graça do Senhor e como Deus transformou a vida dela. E ela veio e deu a sua pública profissão de fé, agora, dessa última vez aqui, semana passada, 15 dias atrás. E ela toda feliz da vida, com a sua nova vida, hoje, ela na porta da igreja, em lágrimas, ela dizendo: pastor, ore por mim. A luta está muito grande. De repente, as coisas se modificaram. O inimigo tem se levantado. E eu me alegrei com ela, por ela. Dei-lhe uma palavra de encorajamento. Fiz referência, curiosamente, eu ia pregar sobre isso, fiz referência a esta passagem. Eu disse: minha irmã, isso aí é o cão rosnando em desespero, porque sabe que perdeu uma vida. E ele está apenas querendo amedrontá-la, porque a sua vida é do Senhor. E isso é o exército de Faraó indo ao seu encontro para tentar trazê-la de volta ao Egito. Você está diante do Mar Vermelho, parece que está numa encurralada, está numa encruzilhada. Não se preocupe, creia em Deus, porque Deus é contigo, Deus está na sua frente, Ele vai abrir o Mar Vermelho. Louvado seja o Senhor. Então, meu irmão, se a sua vida está nessa maré mansa, nessa bonança, todo o tempo, fique de olhos abertos, porque pode ser um sinal de que você está fazendo um jogo aí perigoso, porque não é fácil servir a Cristo. Quando a gente está na fé, as perseguições vêm, mas o livramento também nos acompanha. Terceiro e último lugar, para encerrar, vocês devem ter notado nessa passagem preciosa. Tudo aquilo fazia parte de um projeto, de um plano do Senhor. Inclusive, o endurecimento do coração de Faraó. Foi Deus quem disse: eu vou endurecer o coração de Faraó. E foi Deus quem fez Faraó perseguir Israel. Você viu aqui. E Deus tinha um propósito. Ele disse: é porque eu vou ser glorificado em Faraó. E Deus faz isso em nossas vidas. Permite que as perseguições, as demandas, as opressões, muitas vezes nos acometam, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas e para que nós depositemos somente nele a nossa confiança. Veja o que é que aconteceu no final. O texto diz assim: e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor. O propósito de Deus era esse: fazer o povo mais crente, mais temente. E Deus faz isso. Quando Deus tirou o povo, deu a terra prometida aos israelitas, lembram disso? Havia outros povos que moravam ali. E Deus deu a terra àquele povo, mas não permitiu que os inimigos saíssem da terra, para que, através dos inimigos, Israel ficasse sempre alerta, sempre atento, porque quando o povo fica muito manso, se esquece do Senhor. E Deus não quer isso. Ele quer que o temamos e que vivamos constantemente em sua presença.
Finalizando, foi essa Páscoa que Jesus fez referência, participou dela, quando celebrou a Santa Ceia. Era se lembrando dessa libertação do cativeiro do Egito. E todo o culto que nós prestamos a Deus, seja na quarta-feira, seja na terça-feira, sábado, domingo de manhã, domingo de noite, todo o ajuntamento, todo o louvor, toda a exaltação que nós prestamos ao Senhor, é uma gratidão que nós fazemos, porque Ele nos livrou do cativeiro da morte. Que Ele receba nosso louvor, nossa gratidão, e vamos nos preparar em oração para a Santa Ceia da qual participaremos.